pensamento crítico e muito pensamento prático para o desenvolvimento técnico, crítico e social e comunicacional dessas novas possibilidades. Não confiar tudo a Facebook para isso. Temos que tentar construir outras lógicas e temos que tentar alianças entre essas novas lógicas e a velha lógica da mídia, que continua sendo importante. Porque o problema das redes também é o diálogo cacofônico, que não dá nada. Como fazer outra coisa? Como fazer disso exercício cidadão efetivo? Nós tentamos uma pequena experiência com um tema cotidiano, a mobilidade urbana. Essa foi uma experiência, não é para reproduzir, mas um tema da cotidiano das pessoas, o problema da mobilidade da cidade. Pode fazer qualquer outro assunto, como assuntos públicos podem ser debatidos uma aliança virtuosa entre nova e velha mídia. Acho que são caminhos interessantes para fazer. E outra dívida que acho que temos muito na academia é o desenvolvimento da ficção. O mediativismo tem pouca ficção, tem outro tipo de jornalismo, mas contar histórias continua sendo muito importante. Cracolândia pode ser uma boa metáfora, mas o 3% é outra metáfora, não? Todo mundo assistiu já? É uma metáfora complicada, mas é bem interessante, não? A ficção é muito importante, porque todos queremos ouvir de novo o conto, não? Todos dormimos com os contos, todos vivemos com os contos, com bons relatos. Construir relato é um dever nosso bem importante. A academia, acho que em comunicação tem bastante esquecido. Faça crítica, faça análise, mas não sabemos como fazer para favorecer isso, mas que muitos dos que saem da academia, das universidades, vão trabalhar na televisão, na Globo, tudo isso para fazer ficção, mas incorporam esse pensamento, não sabemos como fazer. Acho que aí temos muito para trabalhar também. Última resposta, voltando ao princípio, optimismo, pessimismo. Eu volto a citar duas coisas muito velhas. Uma, acho que para mim continua sendo útil pensar com Gramsci, não? É pessimismo da razão, dos dados, não? É otimismo da vontade. Tem que trabalhar junto com essas duas coisas. Ou, como diz Boaventura de Souza Santos, não? Ele diz que o saber moderno tinha duas asas, uma asa crítica e uma asa de afirmação. A asa crítica voava muito alto e a asa de afirmação muito baixo, e esse pássaro está desequilibrado. O desafio hoje, ele diz, eu concordo, é como criticar sem dissertar e afirmar sem ser cúmplice. Acho que esse é o nosso desafio hoje. Aqui é um desafio para trabalhar. Bom, são muitas questões interessantes, daqui dá pano para manga, então eu vou talvez responder uma ou outra. E eu quero começar retomando a ideia que o Gustavo colocou agora, do maior do mundo, porque o Brasil, de fato, tem essa característica. Toda a América Latina conhece bem, né, a ideia do brasileiro de que nós somos o maior do mundo. E o maior do mundo é uma ideologia nacional dos anos 50, representado, o ícone disto era o Maracanã. Né? E o Brasil, maior do mundo, que derrotou não sei o quê, Pelé, Garrincha e tudo mais. O Brasil tem esta perspectiva, e esta perspectiva, eu acredito que existe um ciclo aí. Nesse caso, há um ciclo. Eu quero questionar um pouco a ideia do ciclo. Nesse caso, há um ciclo, mas há também uma tendência. Por quê? Porque quando chega no final dos anos 50, o Brasil se vê diante de um dilema.
E o dilema era, porque o Brasil cresceu, o Brasil se transformou, de fato, numa potência regional importante, industrializado, né, que realizou um esforço de desenvolvimento muito importante, só que chegou e bateu a cabeça no teto, porque a miséria cresceu, as diferenças sociais se ampliaram e aquele problema social que vem da escravidão e da abolição aparecia lá como grande problema. E havia duas alternativas. E uma alternativa era as tais reformas de base para resolver o problema, para pagar o que em algum momento se chamou da dívida social. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque veio um golpe militar e se retomou a velha ideia da modernização conservadora. Então, é outra ideologia, né, que aquela ideologia que o Furtado coloca do divórcio entre a elite e o povo. A elite brasileira odeia o povo brasileiro. A elite brasileira se identifica com as elites estrangeiras, com os modos de vida, com a civilização europeia, industrial e hoje com os Estados Unidos. Essa que é a perspectiva da elite branca brasileira, como sempre foi. Tá certo? O golpe de 64 diz, não, é possível crescer, é possível desenvolver sem distribuir renda. Isso foi feito. Isso foi feito. E nós chegamos onde chegamos. Agora, eu não acho que haja um ciclo, porque no sentido de que, não, depois agora com o governo do PT houve retomada de direitos. Eu acho que não. Eu acho que na redemocratização houve, de fato, uma retomada de um desejo de resolver esse problema de base, que se não for resolvido, a gente vai seguir a nossa tendência. A Argentina também tem uma tendência. A Argentina era um país muito mais importante do que o Brasil no começo do século XX. Foi o país mais importante da América Latina. A decadência da Argentina é secular. E a do Brasil também é um pouco posterior. A nossa decadência, ela está aí visível. Então, o nosso lado pessimista, ele aflora nessas condições. Em 88, a Constituição de 88, ela tem a clarividência de dizer, não, é preciso resolver esse problema. Nós, por exemplo, a Previdência Social. A Previdência Social é uma forma de distribuição de renda. Tá? É uma forma de pagar a dívida social. Não existe déficit de previdência. Tá? É uma política que o governo gasta onde ele acha que deve gastar. Há um pacto social de transferir renda. Isto é o que está sendo questionado neste momento. Novamente, em função, houve uma ruptura em relação a isso. Agora, isso não significa que tenha havido um avanço durante os governos petistas. Esse aqui é o problema do meu ponto de vista. Na verdade, houve, isto sim, uma facilidade em função do crescimento chinês e de formas de inclusão pelo consumo, sem mudar o padrão de desenvolvimento. Então, nós seguimos no mesmo terreno e na mesma tendência que havia sido implantada em 1964. Aquele problema, né, que foi cortado, aquele debate que foi cortado radicalmente lá, não se resolveu. E na primeira crise, o governo do PT caiu. A primeira crise foi o mote para a direita brasileira fazer o que fez, não, o que está fazendo, porque o golpe não terminou. Eu não acredito que seja um golpe dentro do golpe, eu acho que é o golpe em processo. Nós não sabemos aonde isto vai acabar. A caixa de Pandora foi aberta e agora nós estamos vendo os desdobramentos. Então, há um ciclo no sentido fraco, eu vou dizer, da expressão. Mas há também um problema mais grave, que é a da tendência. Então, isso para esclarecer um pouco a questão que estava posta. A outra questão é dizer para o Gabriel, diz que concorda comigo mais, mas não existe mais. Não existe mais. Nós estamos de acordo, perfeitamente de acordo. Eu estou perfeitamente de acordo
com a ideia do alternativismo. Tá? Eu acho que é preciso encontrar formas de comunicação contra-hegemônica e por aí. Eu acho que o tal do mediativismo, ele é isso. Tá? A professora falou bem, né? Não é a tecnologia que vai nos libertar. Tá? Esse é outro velho mito da teoria da modernização. A tecnologia não vai resolver os nossos problemas. A gente podia fazer a revolução com um mimeógrafo nos anos 60, ou com a imprensa operária em 1917. Isso daqui não são os meios digitais, a internet, etc., que mudam essa questão. Pelo contrário, este momento, é isso que nós estamos fazendo na economia política, é o momento de fazer a crítica da economia política da internet. É procurar entender qual é o sentido desta ferramenta em termos de controle social e de manipulação. Ela significa, basicamente, né, para não me estender, uma vitória de formas de sociabilidade mercantis por todos os lados. É este o significado profundo da internet. Então, o mediativismo é ótimo, como era ótimo o movimento estudantil rodando lá no mimeógrafo e fazendo o seu trabalho. Mas ele é ótimo como instrumento. Agora, é muito perigoso. É muito perigoso você entender este processo todo como uma questão puramente de concorrência ou de disputa de mercado, ou ter uma visão liberal a respeito desse processo, quando é preciso, basicamente, recuperar a função do jornalismo como organizador coletivo. Então, eu acho que o alternativismo é fundamental, vinculado a uma forma consequente de pensamento crítico. Acho que é por aí que vai. Também, quando eu fiz aqui a relação entre economia política e estudos culturais, é porque existe um debate aí nesse interior, não só na América Latina, mas na Europa também, e eu tenho uma posição, mas eu não quero falar apenas dessas duas áreas de pesquisa. É importante que no campo da comunicação se encontre soluções mais amplas. Então, o conjunto dos estudos sobre mídia popular e alternativa, ou como se queira chamar, sindical e etc., os estudos de jornalismo, que são fundamentais, é preciso que haja um entendimento do ponto de vista do polo crítico para construir uma nova utopia. A utopia é uma necessidade. Isto está perdido, mas é uma utopia que tem que se apresentar como a utopia marxista no seu momento, como um horizonte de possibilidade. Nós precisamos acreditar em alguma coisa que não seja trocar o celular ou trocar o carro ou saber qual é a próxima série que os americanos vão lançar. É preciso reconstruir a perspectiva em relação a um mundo diferente. A perspectiva em relação a um mundo diferente é que vai nos apontar qual é a comunicação e qual é a mediação alternativa necessária para se chegar a isso. Não que se chegue, mas esse horizonte de referência, o tópico, ele é fundamental nesse processo. Deixa eu ver. Acho que eu falei tudo. Na verdade, sim, o professor, a questão da higienização e desenvolvimento. Né? Concordo plenamente. É mais um traço daqueles mais atrasados e conservadores das elites brasileiras. Tá certo? A higienização que combina com as estratégias de embranquecimento que foram adotadas largamente no Brasil antes de 1930. Esta perspectiva está claramente posta. Quem acompanhar as redes sociais, não é o meu caso, mas quem acompanha e me diz,
esta ideologia racista, sexista, etc., etc., está claramente colocada nos movimentos que a extrema-direita tem desenvolvido no Brasil de forma muito aberta e clara nos últimos anos. Eu acho que lá na Cracolândia estava tudo claro. Não sei se eu falei metáfora, mas na verdade a palavra não era metáfora. O que eu queria dizer era que aquilo ali nos representa. A sociedade brasileira estava toda lá. Estavam os miseráveis, estava a polícia, o aparelho de Estado, estava o prefeito, o governador, estava a Rede Globo, os intelectuais da Globo analisando o processo todo. A sociedade brasileira estava toda lá. Como está a sociedade brasileira toda lá em Brasília, agora nesse momento, para saber o que o Temer vai fazer. Tá certo? A sociedade brasileira está representada em todos esses espaços, não há o que esquecer. Agora, a questão é que determinados espaços têm mais relevância do que outros. Por exemplo, a insistência da Globo contra a palavra eleições diretas já é impressionante. Eu passei esses 2 dias assistindo e é incrível o nível da argumentação para dizer que não pode ter eleição direta porque seria inconstitucional. O que significa uma Constituição? Porque se a lei não muda a realidade, a lei não muda a realidade. A Constituição é a Constituição que nós estamos defendendo, porque ela garantiu determinados direitos e vantagens. Quer dizer, está havendo um ataque brutal à Constituição e você diz, não, o povo não pode se manifestar a respeito disto, porque é inconstitucional. É uma vergonha. Eu vou parar por aqui. Bom, eu faço uma consulta aí à organização, se ainda temos tempo de abrir para mais alguns questionamentos ou se já temos que fazer o encerramento da mesa. Okay. Então, gostaria de agradecer aos doutores Bolanho, Kaplun, Cimadevilha, por compartilharem conosco, né, essas reflexões. Obrigado. Senhores, eu gostaria de convidar todos, além de hoje estar de